Bom, nós estamos aqui novamente. Eu sou o Nelson Fragoso, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, e nesse momento nós estamos com Félix Hugo Leão, que é professor também da Universidade Presbiteriana Mackenzie, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Ele é pós-doutor em neurociência pela SPM, doutor, mestre e graduado em administração de empresas. Então, pessoal, bem focado na parte da administração, com toda a sua pesquisa voltada para a área de marketing, para consumidor, e com muitos artigos internacionais publicados. E, nesse momento, né, a ideia é a gente ouvir um pouco do Félix, desse tempo do Félix, sobre o que está acontecendo nessa área, né, agora, com essa situação toda da Covid. Então, o que está acontecendo agora, esse momento atual deve durar mais um ano e meio, né? Apesar de muita gente querer que a coisa fosse mais rápido, mas não será. E depois, passando esse processo da doença, que, né, a sociedade vai ter que se retomar em muitas coisas, né? Como é que vai funcionar isso dentro dessa área de atuação? Né, Félix? Como vai ser isso? Seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Prazer estar aqui, Nelson. Então, essa pandemia ele trouxe e está trazendo mudanças bastante significativas no comportamento do consumidor e no consumo. Isto a maneira como se consumia antes e a maneira de fazer o marketing e realizar vendas não é mais o mesmo. Então, a gente está observando um fenômeno que é uma macro tendência que está mudando toda a cadeia. Então, a cadeia do ponto de vista organizacional, do ponto de vista de quem vende, do ponto de vista de planejamento, de marketing, e da outra ponta, do ponto de vista da perspectiva do consumidor. Então, o que estou observando? As empresas, logo dos últimos 2, 3 meses, estão buscando realizar vendas de uma forma que está sendo um pouco agressiva. Isto não estão observando esse novo consumidor ou essa nova forma de consumo, estão trabalhando sem planejamento algum, principalmente as micro e pequenas empresas. Estou observando que estão trabalhando sem planejamento algum ações de marketing nas redes sociais, no Instagram, principalmente. E isso acaba gerando uma certa impaciência. Estão empurrando vendas. Então, eu acho que não é o momento das empresas empurrarem seus produtos nesse momento. É o momento de entender melhor quem é esse novo consumidor, o que ele está consumindo. A gente sabe que há uma mudança em termos de produtos que eles estão consumindo, não são mais os mesmos, uma grande maioria não são mais os mesmos produtos, né? Em outras situações, eles estão substituindo ou deixando de consumir produtos que normalmente eles consumiam antes da pandemia, e tudo isso em função de quê? Em função de que muitos consumidores perderam o emprego, a própria situação social, situação econômica e política. Então, todos esses fatores, eles vêm mermando, né, a forma de consumo. E as empresas estão querendo recuperar o tempo perdido. Tá? E de que forma? A partir dessa avalanche de informações, avalanches de ações mercadológicas, e que eu digo, estou observando sem um planejamento prévio. Eu acho que é o momento de parar, pensar, rever o plano de marketing, fazer os ajustes necessários, entender quem é esse novo consumidor, para onde ele está indo. Tá? Então, a gente está vendo mudanças comportamentais, que a gente está se falando bastante, home office, entrega de deliveries, etc. Então, é muito importante fazer, no primeiro momento, esse acompanhamento, buscar criar um maior engajamento emocional com esses consumidores. Tá? A partir daí, desse engajamento emocional, trabalhar os relacionamentos. Nem falo em fidelização, até porque não acredito muito em fidelização do cliente. Eu acredito em relacionamentos duradouros. E esse é o momento ideal para as empresas e para as marcas se aproximarem dos seus consumidores, não empurrar venda, tá? Identificar quem é esse consumidor, o que ele quer, como ele está consumindo,
que plataformas ele está usando. A gente sabe desse aumento nas plataformas das mídias sociais, por exemplo. Só que o trabalho de marketing e do consumidor nas mídias sociais é diferente do trabalho numa mídia física. A tendência aponta para um modelo híbrido de consumo. Ou seja, eu trabalho no varejo virtual junto com o varejo físico. Nem muito para o virtual e nem muito para o físico. Eu vi uma matéria ontem no jornal de que a Oscar Freire continua com consumo elevado e na esquina com a Augusta, ao observar o comportamento das lojas na Augusta, há uma queda significativa de vendas. Por quê? Então, uma das explicações é justamente o trabalho de home office. As empresas estão próximas do varejo de rua, como não existe mais, esses consumidores estão dentro de casa, isso acaba refletindo no varejo de rua, diferentemente do varejo da Oscar Freire, onde tem um outro consumidor, um outro perfil de público da classe A e B, e esse consumidor da classe A e B, ele não sente tanto a crise como o consumidor da classe média, como o consumidor da classe popular. Então, são situações que a gente precisa, que eu digo, nós como profissionais de marketing e administradores, precisamos observar esses comportamentos e essa tendência. Agora, voltando ao mercado virtual, à plataforma virtual, também precisa de um planejamento. O marketing digital nada mais é do que uma extensão do marketing tradicional para as novas plataformas, para a plataforma virtual. Portanto, exige também um planejamento de marketing e o plano de marketing logo na sequência. O consumidor que ao trabalhar, ao consumir por meio dessas plataformas, smartphone, por exemplo, ele é um consumidor impaciente. Por que ele é impaciente? Porque a própria natureza da plataforma virtual possibilita isso. Você está num clique de comparar preços, de comparar produtos, ok? Então, a própria natureza do negócio faz com que esse consumidor ele consuma até mais, ele gaste mais e mais frequentemente. Inclusive, um dos maiores... Inclusive, tem uma situação que eu acho que é muito impactante, que assim, já existia um grupo de pessoas que estavam acostumados com esse tipo de consumo. Então, essas pessoas, com a pandemia, elas continuam no processo dela de consumo. E a pandemia jogou para dentro desse sistema pessoas completamente desacostumadas e que passam por um processo de adaptação, e dentro desse processo de adaptação é aprender a lidar com a ansiedade que gera, né? Porque é você comprar e esperar dias para chegar, não é comprar e sair com o produto, né? Exato. Então, quem não está acostumado, isso também gera um certo processo. Uma expectativa, né? Um processo... Exato. E o maior desafio hoje dos profissionais de marketing e das marcas é atender a esse... É o maior mercado consumidor que existe no mundo hoje, é esse mercado dos consumidores de smartphones, os consumidores por meio da plataforma dos smartphones. São estimados mais de 2 bilhões de pessoas que compram a partir desses dispositivos. Tá? Então, veja a diferença. Portanto, a comunicação deve ser diferente, o tipo de propaganda direcionado deve ser diferente. Tá? Que tipo de comunicação? Porque esse consumidor que usa um smartphone, a tela é diferente, o tipo de design, o modelo deve ser diferente. E aqui já estou entrando um pouco na parte de neuromarketing. Tá? Então, no sentido de explicar que informações, onde deve estar essa informação. Então, pesquisas têm apontado que dentro do campo visual, o olhar vai preferencialmente no centro, tá? Quando a gente vê uma tela, o viés da fixação central, como é denominado, o olhar vai para dentro, no meio, onde está essa informação que a gente espera atingir, a gente espera observar. Se não existe uma informação no meio da tela, o nosso olhar vai diretamente para o canto superior esquerdo. Então, isso é uma informação muito importante para quem está trabalhando com propaganda.
por exemplo. Lembrando que em marketing, o setor de comunicação é que emprega maior orçamento, maior budget. E se isso não for bem empregado, o dinheiro é jogado fora. Ok? Portanto, é que a gente tem visto muitas propagandas que não comunicam. São bonitas de se ver, mas depois de um minuto, o consumidor não lembra mais. E esse não é o objetivo de uma ação, de uma campanha publicitária. O outro ponto da perspectiva do neuromarketing é dentro da nossa visão. A nossa visão é vertical. Ela vai de esquerda para a direita. Ela não acompanha de cima para baixo. Então, são dicas, na verdade, para que o profissional de marketing empregue de uma forma mais apropriada as suas ações mercadológicas em termos de comunicação. Então, que informação relevante eu irei colocar no meio da tela? Que informação relevante eu posso colocar no canto esquerdo da tela? E por aí vai. Por que estou dizendo isso? Porque cada vez mais as empresas precisam entender que as decisões de compras não são mais tão racionais. Pelo contrário, mais de 90% das decisões de compras vêm do inconsciente. Então, nada mais justo de que as empresas começarem suas estratégias a partir dessa perspectiva. Entender como funciona, como trabalha o inconsciente do consumidor. E hoje, felizmente, nós temos muitas tecnologias que possibilitam isso. Tecnologias como o eye tracking, que mensura a atenção visual, a ressonância magnética funcional, eletroencefalograma, dentre outras. As minhas pesquisas recentes, eu usei a tecnologia de eye tracking para mensurar a atenção visual de consumidores de orgânicos, por exemplo, tentando entender o motivo, o impacto desses consumidores. Será que é somente a saudabilidade? Será que é moda? Enfim. Então, eu trabalhei com esse equipamento para buscar uma resposta que seja um pouco mais assertiva. Estou dizendo isso também porque nem sempre as pesquisas tradicionais de marketing, quantitativas e qualitativas, são as melhores. Porque o consumidor, numa pesquisa, muitas vezes ele blefa, outras ele não sabe a resposta. Não é porque ele não queira, porque simplesmente ele não sabe o porquê ele compra aquele produto, ou aquela marca, ou aquela embalagem. A resposta está no inconsciente. Então, às vezes, é importante trabalhar, complementar essas pesquisas tradicionais, qualitativas e quantitativas, com pesquisas de neuromarketing, de modo a fechar um pouco o raciocínio na busca do entendimento do consumidor. Eu acho que isso deve ser trabalhado cada vez mais pelas empresas hoje, buscando encontrar as respostas, buscando entender, principalmente hoje, para onde vai este novo consumidor. Não acho que esse seja um novo normal, porque não acho que seja normal a situação que nós estamos vivenciando. Então, esse termo, eu até não acho que seja um termo muito apropriado. Eu acho que esse consumidor hoje, ele está perdido. E ele está precisando de um agrado, de um carinho. Tá? E as marcas precisam disso. De novo, buscar ações que gerem maior envolvimento emocional, maior engajamento emocional. Neste sentido, sim, a gente vai observar esses consumidores que irão voltar a consumir esse produto, mas a partir de uma outra estratégia, de uma outra abordagem, e não simplesmente encher as nossas caixas ou as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, de anúncios, e esses anúncios cada vez mais poluídos, que não informam. Tá? Então, eu acho que é importante que as empresas hoje revejam o seu planejamento estratégico de marketing, de modo a tentar entender e se aproximar cada vez mais do seu target, de seu consumidor. Eu acho que é esse o momento que eu estou observando hoje. O que você me diz me lembra muito a necessidade que vai precisar ter, que as empresas não perceberam ainda, e muito menos os profissionais de marketing, que eles vão precisar passar rapidamente, de uma maneira muito séria e rápida e intensa, por uma reciclagem do que é marketing, né? A minha sensação é que aquele marketing que a gente estudava na escola até ontem é o marketing que serve para a teoria, da onde veio o marketing,
que existe hoje, que é outro marketing e que precisa ser levado em consideração, né? Félix, Isso, perfeito. eu queria agradecer a tua participação, tá? E espero, numa nova oportunidade, a gente poder conversar um pouco mais sobre esse assunto, que é muito instigante, tá bom? Muito Muito obrigado. obrigado e agradeço pela oportunidade.